meus queridos, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vou contar um pouquinho sobre como foi a minha adaptação à prótese e como foi a evolução das minhas próteses. Vamos lá. Como eu disse no vídeo falando sobre a minha história, 2 meses após a cirurgia, mais ou menos, eu voltei em julho, em outubro, novembro eu já estava colocando a prótese e foi uma prótese que eu fiz lá em São Paulo, na ACD. E eu lembro que foi até das pessoas falam, o encaixe das articulações do quadril é enorme. É enorme. E na época que eu fiz o primeiro, ele era maior ainda, porque eu estava pesando mais ou menos uns 20 quilos e tinha tendência a engordar horrores, porque eu estava fazendo o tratamento ainda quando eu fiz a prótese, então eu estava muito magrinha. E aí quando eu fiz a prótese, o rapaz da ortopedia fez ela com encaixe maior, para que eu, quando engordasse, não trocasse logo de encaixe correndo. Primeira prótese lá em São Paulo, e aí eu voltei pro Rio com esse encaixe que dava quase 3 de mim dentro. E minha mãe até ficava brincando comigo que a prótese me engolia, realmente a prótese me engolia. E isso acabou sendo bom porque eu me sentia muito segura dentro dela, porque eu não tinha pra onde escapar. Eu infelizmente não tenho nenhuma foto, eu não tirei na época nenhuma foto do encaixe. Então isso até é uma coisa que eu queria ter pra mim, assim, de arquivo pessoal, eu infelizmente não tenho. E aí quando eu vim pra cá, eu fiz a prótese na Associação Fluminense de Reabilitação, em Icaraí, aqui pro lado de Niterói. E lá, assim, eles são incríveis e eu já fazia fisioterapia, né? Antes de colocar a prótese eu fazia fisioterapia, fazia eletroestimulação do coto pra ajudar na sensibilidade, fazia jogo de espelho para ajudar um pouco com a dor fantasma, enfim, fazia várias coisas para estar cicatrizando bem o coto, para estar preparando para o peso, preparando o meu próprio corpo também. Então fazia muito fortalecimento de perna, muito fortalecimento de lombar e abdômen, que são os principais para quem é desarticulado de quadril. Hoje, como a gente não tem perna, não tem coto, né, de fato, assim, coto funcional para estar fazendo a movimentação, a gente usa o quadril e o abdômen e a lombar para estar andando. Então precisa estar bem forte, eu fiz isso tudo para ganhar equilíbrio, enfim. Então eu já saí, já coloquei a prótese, eu já estava assim, tinindo, tanto que quando eu peguei a primeira prótese ainda lá em São Paulo, eu nem cheguei a fazer fisioterapia. Isso até muitas pessoas vêm me perguntar, mas como é que foi? Você demorou muito para começar a andar? Então, cada caso é um caso, eu tinha 11 anos, e graças a Deus eu tive, a prótese estava muito certinha em mim, assim, o trabalho lá do pessoal da ACD foi incrível. Então eu saí de lá da ortopedia, fui pra casa de apoio que a gente ficava na época, passei o resto do dia andando de um lado pro outro, minha mãe me seguindo, com medo de eu cair. E eu consegui andar assim, numa boa, cheguei na consulta com a fisiatra que era pra passar a fisioterapia, eu já tava andando. E pra cá, pro Rio, eu fiz a prótese lá na FR e eles conseguiram fazer um encaixe menor, né, mas ainda era aquele modelo antigo, aquele M6 enorme que vinha até quase a costela, que pegava todo o coto e ainda um pedaço do glúteo do lado oposto. Enfim, era um encaixe bem grande, muito, 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 muito quente. E aqui no Rio a gente sabe que a temperatura é altíssima. Então, assim, me incomodava bastante, eu não conseguia usar muito tempo, porque era incômodo. Eu lembro até que eu usava um pouco meio que sapato, assim, meio que sapato de salto alto, eu só vou usar quando eu for sair de verdade, assim. Então, às vezes, até pra ir pra escola, eu não ia sempre de prótese, eu escolhia um dia que tava mais fresco. Eu tinha fazia alguns esquemas, assim, eu não usava prótese direto. E aí eu fiquei 6 anos com a prótese do SUS, usando a prótese do SUS, que o SUS me dava. Lá na FR eu fiz, se eu não me engano, acho que umas 4 próteses e uns 5 encaixes, porque como eu ainda estava na época de crescimento, então acabava crescendo, engordando, normal, de 11 anos, enfim, então tá na fase mesmo do crescimento. Então eu acabei fazendo bastante prótese até que eu conheci, né, na verdade fui apresentada, né, ao Anderson Nolé, que através de uma amiga minha, a Camille, e ela mandou umas fotos minhas pra ele, uns vídeos meus andando e tal,
Como é uma prótese muito difícil de se usar, ele acabou, não, traz ela aqui e a gente vê, né, o que a gente consegue fazer, faz um encaixe melhor pra ela. Esse encaixe dela é muito grande. E aí foi assim, eu fui pra São Paulo, né, e fiz o primeiro encaixe lá com ele. E o encaixe já diminuiu 70% praticamente do que era. Vamos botar metade, hoje tá nos 70% do que era. E diminuiu muito, assim, muito. E eu consegui ficar mais livre, e aí eu já tava usando a prótese de uma forma mais contínua, antes mesmo de fazer esse encaixe menor. Até por também ter começado a natação e o tempo, já ter me acostumado um pouco mais com a ideia de que a prótese era uma boa solução para mim, até para locomoção, andar de ônibus, de muleta é um pouco mais complicado do que de prótese, não tem braço para segurar, enfim. Então eu comecei a me adaptar a usar direto a prótese, e aí quando veio esse encaixe menor, foi onde eu falei, nossa, acabou, agora ninguém me segura. Me adaptar super bem a esse modelo de encaixe menor. E aí eu já tô desde 2012 com o Anderson, né? Agora ele abriu a própria clínica dele, a Bionic Center, e eu tô lá com ele também. E eu tô lá desde, né, tô com ele desde 2012, então a gente já fez, se eu não me engano, uns 3 encaixes. Mudou totalmente minha vida, mas pra mim foi o melhor encaixe que podia existir. E conforme a gente foi fazendo, a gente foi aperfeiçoando, né? Esse modelo de encaixe ele desenvolveu uns anos atrás, modelo de fora, para uma menina com um biotipo totalmente diferente do meu, com uma vivência totalmente diferente da minha. Então quando eu cheguei pra ele com toda a minha experiência e ele com a parte técnica, a gente foi juntando, né? A gente até brinca que é uma mistura boa, né? É isso, essa é minha história aí com a prótese. Se vocês quiserem, eu vou fazendo mais vídeos, vou falar ainda da dor fantasma, que eu comentei no início do vídeo. Eu vou falar do pé de salto, um vídeo só pra isso, só pra explicar o pé de salto. Comentários, ou alguma coisa que eu disse que não ficou tão bem explicado, ou que vocês queiram um vídeo mais detalhado sobre. Minhas redes sociais são Instagram, Thay Albino, tudo junto. Gente, obrigada.